Graça e paz. Bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Hoje queremos falar de um assunto que se diz muito, se refere muito a ele na igreja, no viver cristão, mas às vezes eu me questiono, quanto realmente nós sabemos e conhecemos e praticamos essas verdades? Eu quero falar sobre comunhão com Deus. Comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a coisa mais importante. Eu acredito que a coisa mais importante que Deus fez ao criar o homem era para se relacionar com Ele, para ter comunhão com Ele. Mas o que está por detrás disso? Como é que ocorre tudo isso? Eu queria começar lendo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Uma passagem deveras conhecida, tá? A bênção apostólica. A bênção apostólica, ela traz 3 situações importantíssimas. Vamos ler então. Ela fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo demonstra o seu amor por nós de tal maneira, que Ele se deu de forma gratuita por nós. Nós não precisamos pagar nada para sermos salvos. Então, nessa bênção apostólica, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós pela graça. Não só isso, nós vemos o amor de Deus, A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse em nosso lugar. Então nós vemos o fato do amor de Deus, nós vemos o fato da graça de Deus, e terminando a bênção apostólica, ele diz assim, a comunhão do Espírito Santo. Eu sei que muitos falam sobre as consolações do Espírito Santo, mas é verdade que temos essas características, mas o papel principal, eu ainda não encontrei aonde está escrito as doces consolações do Espírito Santo. É uma maneira que a gente vê falando, mas a letra, a palavra mesmo diz a comunhão do Espírito Santo com todos vós. Amém. Ou seja, assim seja. Então é tão importante que assim seja o amor de Deus, assim seja a graça do Senhor Jesus, como também assim seja a comunhão do Espírito Santo. Então eu acho que a graça do Senhor Jesus Cristo a gente já tem entendido bastante. O amor de Deus também, a ponto de dar o seu Filho por nós, mas a comunhão do Espírito Santo a gente não entende direito. É o que justifica a razão pelo qual Deus nos deu um Espírito. Deus poderia apenas ter nos salvado e estaria demonstrando tanto o amor de Deus quanto a graça do Senhor Jesus Cristo. No entanto, sem a comunhão do Espírito Santo, nós não temos um relacionamento com Cristo, não temos um relacionamento em Deus e nem temos a habitação do Pai, do Filho e do Espírito dentro de nós. Então, termos um Espírito traz toda a diferença. Então, a salvação não depende disso. A salvação não depende do novo nascimento, tá? O novo nascimento é para outra finalidade. O fato de Jesus ter morrido na cruz por nós, acabou. Pagou os nossos pecados. Mas Ele não quer isso. Porque desde o princípio, através da vida, o homem teria um relacionamento com Ele. Por quê? Porque Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, tá? Que é o Espírito. Então, Adão tinha o Espírito em si. Mas o que acontece? Ele pecou. Estamos cansados de se referir a essa verdade. Ela é uma condição sine qua non para todas essas coisas, entendermos isso, tá? Para quê? Para que Deus pudesse habitar em nós. Nós não temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas aonde? Na nossa alma. Nós sabemos que a nossa alma se inclina, ora para o pecado, ora para Deus. Então, como que fica? Deus vai conviver com o pecado?
Não. Então, nós temos o que é alma, temos de um lado o corpo, do outro lado o espírito, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? E o nosso espírito também. Então, quando nós nos inclinamos para esse lado, nós, através do nosso espírito, temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Tá? Agora, através do quê? Da minha alma? Não, eu apenas ponho a mente posta no espírito, é vida e paz. Então você vê como é que eu entro no espírito, tá? A inclinação da nossa mente, a nossa mente posta no espírito é vida e paz. Então eu me coloco no espírito através da minha mente. Olha que coisa interessante, tá? Mas também pela mente eu me coloco o quê? Tá? Eu me coloco aonde? Através da minha mente, eu também posso me colocar na carne, onde habita o pecado, a natureza pecaminosa. Então, de um lado, no espírito eu tenho a natureza espiritual, do outro lado, no corpo eu tenho o quê? A natureza pecaminosa. Então, eu posso me inclinar, tá? De um lado ou do outro. E quando eu me inclino na carne, eu peco. E se eu peco, eu tenho que pedir perdão, tá? Aí eu vou efetivar os pecados que o Senhor já nos perdoou futuramente. Cada vez que eu confesso, eu zero ali e fica tudo pago. Mas amanhã, se eu pecar de novo, eu preciso disso. Então, isso é importante saber demais. Mas o que significa essa comunhão? A palavra comunhão, ela significa participar de algo, partilhar com alguém algo, partilhar e receber, dar e receber, tá? Ou seja, existe alguma coisa que nós estamos comungando juntos, compartilhando, tendo comunhão com aquilo, tá? Então, nós precisamos ter comunhão, a comunhão do Espírito Santo é uma parte da bênção apostólica. Temos que ter a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, mas também temos que ter a comunhão. Muito mais do que as consolações do Espírito Santo, como alguém pode dizer, tá? Mas a comunhão se refere à natureza do Espírito de Deus dentro de nós, junto com o nosso Espírito que Ele nos deu esse novo nascimento. Nós nascemos de novo, por quê? Porque Ele regenerou o nosso espírito. Adão tinha, mas perdeu, tá? Mas no segundo e último Adão, nós recebemos isso de volta. Senão, Ele poderia nos salvar, mas não teríamos relacionamento nenhum com Ele. Eu não posso me relacionar pela alma, tá? É uma questão de natureza, tá? É como se eu fosse me relacionar com um cachorro, tá? Por mais que até alguma coisa, né, a gente tenha aquele contato com um cachorro, alguma coisa assim, mas ele não nos entende completamente. Ele aprende até alguns comandos, mas ele não conversa como eu estou conversando com vocês agora. Ele não tem essa capacidade. Sabe por quê? Porque ele não possui a minha vida. Se ele tivesse a vida animal e a vida do homem, ele poderia, na vida, se ele se colocasse na vida do homem, ele ter comunhão comigo, a gente ia conversar, bater papo, discutir, fazer um monte de coisas, tem muitos relacionamentos, mas ele não tem. Então, é isso que falta. Da mesma forma, nós precisamos ter algo que nós possamos compartilhar com Deus, que é a comunhão, ter comunhão com Deus. Então, nós não podemos ter a comunhão no corpo e também não podemos ter a comunhão na alma. Nós precisamos do Espírito e para isso nós temos que nos colocar através da mente no Espírito. Quando nós entramos no Espírito, agora sim, nós podemos falar da mesma natureza, porque temos a mesma natureza espiritual de Deus, com a vida de Deus dentro de nós, tá? Então, por que nós temos um filho e nós podemos compartilhar as coisas com ele? Por quê? Porque ele tem a mesma natureza humana que nós. Então, apesar dele aos poucos ir aprendendo que o cristão também tem essa dificuldade, precisa crescer aos poucos até que ele possa
ter realmente esse partilhar, esse compartilhar profundamente com Deus, tá? Aí sim, aí ele vai poder viver essa vida com Deus. Sem essa vida com Deus, nós não temos esse compartilhar com Deus. Nós não partilhamos o que é da mesma natureza. E é importante, para que a gente cresça espiritualmente, a gente precisa disso, desenvolver essa natureza. Nós temos que desenvolver essa natureza. Se nós não desenvolvermos essa natureza, nós não vamos ter crescimento, tá? Então, eu consigo ter um relacionamento humano já com o meu filho pequeno, tá? Mas eu vou desenvolver esse relacionamento na medida que ele cresce, ele se tem a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, né? Até se tornar adulto e até maduro, onde nós chegamos num momento mais precioso, de nós podermos falar de todas as coisas, porque temos a mesma experiência, temos a mesma vida para podermos relacionarmos. Então é isso que precisa acontecer espiritualmente. A comunhão com Deus é tudo, é tudo. Deus não vai casar com um bebê, vai casar com uma pessoa adulta. Eu não caso com uma mulher que é uma menininha. Eu caso com uma mulher madura, que a gente possa se relacionar, tá? E se tornar um só. É isso que tem que acontecer com Deus. Então, a comunhão é perfeita entre Deus e o homem, tá? Ela só precisa ser praticada, exercitada, e ela vai crescendo e evoluindo. Nós vamos compartilhando mais cada um do outro, cada vez mais. Então, o significado é esse de comunhão, é participar. A própria ceia é um relacionamento entre Deus e o homem, tá? Ali participando do mesmo corpo, o corpo de Cristo, tá? Então nós não podemos fazer isso se não fizermos adequadamente, tá? Podemos fazer isso sem entendimento. Por quê? Porque aquilo é uma coisa espiritual. E as coisas espirituais se discernem pelo Espírito, não é isso que a palavra nos ensina, tá? Então, eu falo muito disso. Talvez você fale, poxa, mas ele só fala disso. Mas você tem visto quanto é importante saber o que é o Espírito, saber onde está o seu Espírito, saber se colocar no Espírito, saber viver no Espírito, saber andar no Espírito, tá? Para quê? Para que nós possamos cumprir aquilo que tanto a palavra de Deus, enchei-vos do Espírito, que é pela qual as virgens loucas deixaram de ser noivas, deixaram de estar preparadas para o casamento. Então você vê a importância disso. Sem isso, nós não nos tornamos noiva. Nascer de novo é uma coisa, tá? Aliás, salvação é uma coisa, nascer de novo é outra, tá? A salvação é o perdão dos pecados, é salvar do inferno. Agora, nascer de novo é ter que nascer com a natureza de Deus. Já é uma outra coisa. E o crescimento, o se encher do Espírito, está relacionado com esse crescimento espiritual, sem o qual nós nunca vamos poder ser a noiva de Cristo. Por quê? Falta-nos o azeite, falta-nos o Espírito Santo dentro de nós plenamente, para que nos tornemos adequados, preparados, vestidos com as núpcias celestiais. Amém? Então, o nível humano, ele se dá entre alma, mente, vontade e emoções, tá? A mente, ela serve para se colocar no Espírito, mas uma vez que nós entremos em Espírito, agora o nosso relacionamento é no Espírito. Amém? Porque a mente não vai entender as coisas do Senhor. Mas quando nós nos colocamos no Espírito, nós entendemos. Porque não é pelo raciocínio, é pela consciência. Então nós somos conscientizados das verdades de Deus. Nós não aprendemos, nós somos conscientizados daquilo.
É revelado a nós isso. Isso quer ser conscientizado. Foi revelado e nós tomamos conhecimento agora disso. É diferente de você raciocinar pela mente e tirar conclusões. Tá? Por isso que a letra mata, o espírito vivifica, né? Comunhão espiritual, ela vem dessa conscientização. Ela vem dessa comunhão. E ela tem algo a ver que um outro dia a gente vai, se Deus quiser, falar sobre isso. Um nível de intuição. Essas são 3 percepções do espírito. A consciência, a comunhão e a intuição. Assim como o ser humano tem a mente, a vontade, as emoções na alma, no espírito nós temos uma consciência, uma comunhão e uma intuição. Tá? Nós sentimos coisas pela intuição. Nós tomamos conhecimento pela consciência e somos revelados. Tomamos, tá, conhecimento através da revelação, através dessa faculdade da consciência. E temos a comunhão para podermos nos relacionar com Deus. Então, é necessário e só no Espírito é que nós vamos ter essas coisas para poder nos relacionarmos adequadamente com o Senhor. Andar no Espírito não é algo natural. Tá? Se fosse natural, a Bíblia não precisava nem falar andar no Espírito. Tá? Por quê? Porque seria algo automático. Tá? Então, é algo diferente. Andar no Espírito não é andar como eu ando, humanamente falando, não só fisicamente caminhando, mas andando de forma natural, segundo as coisas naturais que nós temos a alma que dirige a nossa vida. Então, nós temos coisas que nós desejamos, que nós fazemos, que nos dá prazer, que nos leva a isso, aquilo, tá? Pelo quê? Pela alma. Agora, aqui não. Aqui é outra coisa. O Espírito nos leva, nos constrange, tá? E nós temos essa parte da consciência e da comunhão que nós vivemos com Deus e nós vamos crescendo, vamos participando, né? Participar, compartilhar, partilhar o quê? Da mesma natureza com Deus. Nós vamos nos enchendo dele, nós vamos nos enchendo do Espírito, com tudo que diz respeito a ele. É importante isso, é difícil de entender, tá? Porque nós precisamos de revelação. Por mais que eu possa estar falando isso, mas talvez você esteja entendendo só mentalmente isso, mas não está tendo a percepção, a revelação do que significa isso. Só que é algo essencial para o cristão crescer, e se ele quiser se tornar noiva de Cristo, o caminho é esse, não tem outro, tá? Ser nascido de novo não quer dizer que nós somos noiva de Cristo, tá? Estatura de varão perfeito não tem nada a ver com criança, com bebezinho tomando leite racional, que tanto o apóstolo Paulo fala. Então, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, essa vida, tá? Que nós chamamos, né? Que nós vamos viver eternamente. Sim, por quê? Porque nós recebemos a vida de Cristo. Ele é a vida, não é isso que a palavra de Deus diz? Que vida? A vida eterna de Deus. Ele, quando veio e entrou em nós, ele nos transmitiu essa natureza que é eterna. Por isso que nós podemos dizer que vamos viver eternamente, tá? Mas ele não veio para nos dar a vida eterna no sentido de viver para sempre, mas ele veio para nos dar essa vida que é eterna e, consequentemente, nos tornamos eternos. Mas o que é essa vida? Tá? Não é a qualidade, não é principal dela, não é ser eterno, mas é ser Deus, é ser divino. É essa vida que nós recebemos. Ele veio para nos trazer a vida. Tá? Por isso que diz Eliseu, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá? Embora tanto a gente faz, principalmente na década do Evangelho da Prosperidade, quanto se usou isso e ainda se usa
para manipular dinheiro, às vezes, na igreja e incentivar as pessoas a buscar as coisas deste mundo, tá? E não é isso que ele está falando, tá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para trazer essa vida Zoe, ali a palavra Zoe, é a vida de Deus. Eu vim para trazer Zoe, e Zoe abundantemente, ou seja, eu vim para trazer a vida de Deus em você, através do novo nascimento. E com o crescimento você vai abundando nessa vida, até você chegar à estatura de varão perfeito, ser um só com Cristo. Então, olha como às vezes nós nos perdemos nas coisas, né? É muito bonito falar, né? A vida abundante. Então, a vida abundante é ter essa vida aqui abundantemente. Meu Pai, Ele veio para nos dar a vida espiritual, a gente está pensando nessa vida natural abundante, sabe? Desculpa, mas é um contrassenso, não precisamos enxergar melhor, tá? Então nós precisamos ter revelação mais das coisas, e além do que está escrito Zoe ali, só pela mente, sabe? Nós vemos que ali tá falando do Zoe no grego, tá? E o Zoe significa a vida de Deus. Tá? A vida psique, por exemplo, é a vida da alma, não é? Mas então, vamos pôr os pingos nos i direitinho, né? Porque a coisa falha e isso distorce tudo. Isso faz com que, tá? A vida natural abundante faz com que nós alcancemos e busquemos mais essa vida natural. Meu Deus, eu não quero essa vida natural, eu quero essa vida espiritual. Para que Deus me deu um novo nascimento? A vida natural eu já tinha. Então é só Ele me salvar, tá? E eu não pecasse mais, pronto, acabou. Eu tenho a vida, continuo tendo a vida natural sem pecado. Mas eu quero essa vida abundantemente? Não. Sabe, Ele veio para nos dar a vida dEle. Tá? Ele veio para nos dar a vida eterna, que é a vida Zoe, a vida de Deus dentro de nós. Para que nós sejamos o quê? Um só. Agora, se eu tiver só a vida natural, eu não posso ser um só com o mesmo espírito, eu não tenho nem espírito, que justamente o espírito é essa vida, tá? Zoe dentro de nós, que precisa crescer. Então isso faz toda a diferença no entendimento da palavra, sabe? Senão a gente fica seguindo as coisas que, a gente fica assim, já sou salvo, tá? Então, enquanto isso, eu vou me enriquecer porque Deus prometeu vida abundante, sabe? Querido, não é isso. Isso é uma cilada do diabo para te desviar do foco, tá? Eu estou dizendo que você não pode ser rico? Pode sim. Mas tome cuidado, porque a riqueza desse mundo são perigosas, tá? É muito perigosa. Nós temos várias passagens na Bíblia demonstrando isso. Então temos que tomar cuidado, que isso aqui é ilusão. Lembra do conhecimento do bem? Parece bem, mas no fundo o fim deles é caminho de morte. Temos que tomar muito cuidado. O dinheiro é muito perigoso. Pastor, mas se eu falar, não, isso então é para o senhor, talvez, para mim não. Filho, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E você quer dinheiro? Mas veio de Deus. O dinheiro é humano. O dinheiro é humano. Veio de Deus porque Deus te deu, mas ele não deixou de ser humano. E agora? Tá? Aí você perde a salvação por causa disso, porque é a raiz de todos os males. Então, quando você menos espera, aquele dinheiro se tornou uma maldição para a tua vida. Cuidado, sabe? Então, se usa muito, né, anunciar, tá? Para que você contribua, faça isso, faça aquilo, com a finalidade de enriquecer. Lembra daquele homem rico que chegou atrás de Jesus? O que ele falou para ele? Vai, vende tudo que tem e dá para quem? Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Eu não vejo ninguém pregando isso. Eu vejo pregando outras coisas. Tá? Mas dai ao pobre. Você quer ver muitos pobres? Pandemia. Tá?
Quantas igrejas estavam pobres financeiramente e fecharam? E não receberam ajuda de ninguém, porque não tinham condições de pagar o seu aluguel, coisa assim, o local para se reunir, mas ninguém se preocupou com isso, de ajudar o outro. Às vezes igrejas vizinhas que se fecharam e não demos nada para eles. É para parar para pensar, né? Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero chamar a atenção nesse dia é justamente essa vida que foi nos dada e que ela precisa florescer, tá? Ela precisa crescer dentro de nós de tal que abunde essa vida dentro de nós, essa vida abundante. Ela tem que crescer, se tornar abundante dentro de nós. É isso que o versículo fala, tá? Quem tem o Filho tem a vida. Nós temos a vida porque nós temos Deus, nós temos Jesus Cristo, né? Deus na pessoa de Jesus Cristo dentro de nós. O que ocorre com isso? Nós recebemos a vida. Agora, quem não tem o Filho não tem a vida. Então é necessário nascer de novo. Para isso nós temos que aceitar Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a vida. Em sua morte, Jesus não somente deu sua vida por nós, mas também deu essa para nós. Então, são duas coisas. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida morrendo para pagar os nossos pecados. Mas também, quando ele ressuscitou, ele veio e nos deu vida. A vida dele. Então, ele nos deu duas vezes a vida. De uma forma, nos pagando todo o nosso pecado, né? Dando a sua vida por nós, para morrer em nosso lugar. E depois, o quê? Para dar a vida dele, para que nós possamos desfrutar da natureza divina dentro de nós. Amém? Isso é ser cristão. Isso é só ser cristão. A salvação é só para pagar os pecados. Você não nasceu de novo ali, tá? Você só nasce ali porque o espírito teu é regenerado, tá? Por isso que é chamado um novo nascimento, porque lá no início Deus colocou o espírito dentro de Adão, quando ele soprou. Aliás, a palavra espírito, é isso que ela significa, é estranho. Por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É difícil. Espírito, sabe o que é? Pneuma, é ar, é respiração. Estranho, né? Mas quer ver uma coisa estranha? Como é que Deus deu fôlego de vida para Adão? Ele soprou sobre Adão? E Adão foi feito alma vivente com aquele fôlego de vida? Não. Ele soprou nos seus narinos. Então, olha como o Espírito entrou dentro dele, pelas suas narinas. Tá? E é tão interessante, né? Ali estava inaugurando a vida humana sobre a face da terra. Aí, quando nós vamos inaugurar o que? A vida espiritual sobre a humanidade, de forma ampla e restrita, como a igreja, que é o corpo de Cristo, como é que fica Atos 2? Deus soprou um vento veemente e impetuoso. E eles foram cheios do Espírito. Olha como as coisas funcionam. As coisas espirituais, ela parece loucura para o homem. Às vezes até para o cristão. Quando a gente conversa e fala alguma coisa assim, às vezes a gente vê assim um não, assim como que parece que a gente está sendo espiritual demais, a ponto de estar inventando alguma coisa. Mas vamos examinar a Escritura, vamos ver se não é isso que ela fala. Tá? É isso que ela fala. Então nós temos que aprender a inspirar esse Espírito dentro de nós, de tal forma que nós possamos vivenciar, desfrutar de tudo que Ele tem para nos dar. Amém? Deus por nós para pagar os nossos pecados, né? Deus para nós, como novo nascimento, temos a natureza de Deus, devemos agora andar em novidade de vida. Então, você vê, Ele deu uma nova natureza, uma natureza espiritual e falou, andai em novidade de vida, ou seja, esquece a humana, se coloca no espírito, senão a gente não pode desfrutar um do outro.
Sabe, Deus está falando, eu quero desfrutar de você e quero que você desfrute de mim, a tal ponto que chegue um ponto que a gente tenha tanta comunhão, que a gente até se case. É isso que Ele quer. E é assim que nós vamos nos tornar a noiva de Cristo, tá? Nos enchendo no Espírito, nos enchendo, o que? A lamparina, tá? Com o quê? Com azeite, com o Espírito, que representa o Espírito. Essa lamparina representa o nosso Espírito, que tem que ser cheio do Espírito. Ele já está aqui, mas ele precisa crescer dentro de nós. Isso é um dia a dia. É o tanto quanto eu me volto para o Espírito. Tá? Eu não posso estar na alma e no Espírito ao mesmo tempo. Por isso que nós nos inclinamos para o Espírito. Nós nos colocamos no Espírito. E ali nós vivemos no Espírito. Eu vou terminar hoje contando uma experiência interessante. Então, quando participamos da natureza de Deus, desfrutamos do que Ele é, da natureza dEle. Isso é comunhão. Eu preciso ter essa comunhão. E a palavra de Deus fala sobre essa comunhão vertical de nós com Deus, mas fala da horizontal também entre irmãos. Sabe, não é sermos amigos, não é ficar conversando do futebol que você torce, eu também, eu tenho comunhão com os irmãos. Isso não é comunhão, tá? Se é que nós podemos chamar, seria uma comunhão humana, mas a comunhão que nós estamos falando, a bênção apostólica, é uma comunhão espiritual, no Espírito, não é uma amizade, não é um mero relacionamento humano, mas é um relacionamento superior entre o Espírito, nosso Espírito com o de Deus e o meu Espírito com você, meu irmão. Tá? Eu preciso tocar o seu Espírito, você precisa tocar o meu Espírito, mas se nós temos só amizade, isso não é comunhão, isso não traz crescimento espiritual. Não traz até aprofundar um pouco mais a nossa amizade. Nós sermos mais próximos humanamente, mas não espiritualmente. Entende a diferença? Eu preciso falar essas coisas porque isso, quando eu fui abrindo meus olhos para entender essas verdades, foi fazendo muita diferença. Então, hoje eu me coloco na presença de Deus, eu sinto um prazer, tá? De tocar nele e ser tocado por ele, de vivenciarmos algo que a mente é incapaz sequer de descrever, a tal ponto que algo, cada vez que acontece isso, algo é enxertado dentro de mim, tá? Eu vou assimilando mais daquela natureza, sabe? Então, é como se eu estivesse alimentando-se dele. E Cristo fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa vida, qualquer vida espiritual. Então, a palavra de Deus é alimento para nós, espiritualmente. Na letra, ela mata, mas se ela for entendida pelo Espírito, ela traz vida e paz. Traz vida. Que vida? A vida Zoe, a vida de Deus. Tão diferente, né, queridos? Tão diferente, tão maravilhoso isso aí. Estou terminando. Eu quero ainda contar um testemunho para vocês. Minha alma engrandece ao Senhor. O relacionamento da nossa alma com Deus é distante, tá? Eu posso dizer, Senhor, reconhecer pela minha alma, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, tá? Mas isso qualquer ser humano pode falar isso, até o incrédulo pode falar isso. Por quê? Porque a alma pode engrandecer o Senhor. Agora, se alegrar na presença dEle é estar na mesma, vamos dizer assim, na mesma dimensão, me permito usar esse termo, tá? Na mesma dimensão. Então eu estou usufruindo do mesmo espaço com Deus, eu nele e Ele em mim, sabe? Então eu me regozijo, eu me alegro em Deus, meu Salvador. Aonde? No Espírito. Minha alma engrandece ao Senhor. Agora o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? Então, pois Ele tem feito as grandes coisas. Que coisas? A nível espiritual. Por isso que eu me alegro nele.
não são coisas naturais. Me alegro porque ele me deu um carro novo. Ô, pobreza de espírito, né? Sabe? Eu estou contente porque Deus me deu um carro novo. Amém, ainda que Deus tenha me abençoado, dando, mas que pobreza, é só isso que nós podemos, tá? Nos engrandecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, tu é muito bom por causa disso. Meu Pai, é muito mais gostoso se alegrar com Ele, de estar na presença dEle, e Ele na tua presença, você tendo comunhão com Ele, partilhando coisas, compartilhando a natureza dEle, e Ele contigo no Espírito. Não tem nem o que falar, né? Para terminar, aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha só, vamos lá? Qual condenação que não há para os cristãos que estão para aqueles que estão em Cristo Jesus? Que não andam segundo a carne, mas andam seu espírito, andam segundo o espírito. O crente pode andar na carne, a Bíblia fala, a alma se inclina para a carne, é pecado, se inclina, é para a morte, se inclina para o espírito, é vida e paz. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Então percebe que eu preciso andar no espírito, porque senão eu não estou vivendo a vida de Deus. Eu estou vivendo o quê? A minha alma ou a carne. E lembra, tá? Conhecimento do bem, a árvore do conhecimento do bem, que no fundo é mal, tanto faz uma ou outra, você morre do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque ela está no diabo. Ela representa a natureza maligna. A árvore da vida é a vida de Deus, tá? A outra não pode ser chamada nem de vida. Diante de Deus, nada é vida comparado a Ele. Só Ele é verdadeiramente a vida eterna. Então, nós precisamos fazendo essa separação, tá? Do que é de Deus, daquilo que não é de Deus, aonde eu tenho que me inclinar, tá? Aonde eu não devo. Eu devo tomar cuidado, porque é caminho que parece reto, mas o fim deles é morte. Né? Então, olha só, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Peraí, não é só isso. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda no Espírito? Quanto? Num dia de 24 horas você anda o quê? 1 minuto? 2 minutos? Meia hora? 1 hora? A vereda do justo tem que ir raiando até ser dia perfeito. Tá? O sol da justiça tem que brilhar 24 horas por dia. Isso significa o quê? Estar na presença de Deus 24 horas por dia. E só tem um jeito. Andando no Espírito. Na carne não. Então, nenhuma condenação há. Por quê? Porque se você está na carne, você entra em condenação. E se você não se arrepende dos seus pecados e confessa-os, tá? Se você fizer isso, ele é fiel e justo para te perdoar, senão não tem. E se então o pecado faz separação entre nós e Deus. Não é isso que tudo que a Bíblia fala? Temos que juntar tudo isso para ter o contexto, tá? Porque a lei do Espírito da vida, a lei animal, ela tem uma lei que rege ela. Ela está presa a uma lei. A lei divina, a lei espiritual, tem outra lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livra da lei do pecado e da morte. Quer dizer, a morte tem lei, o pecado tem lei, sabe? A vida tem lei, a alma. Agora, a lei do Espírito da vida, aonde? Em Cristo. Como eu tenho que estar em Cristo? A única forma de você estar em Cristo é no Espírito, porque aí você compartilha com Ele, você está nele. Então, sabe por quê? É fácil falar do Espírito, é até relativamente fácil. Viver é outra coisa, tá? Então, quantos cristãos acham que estão vivendo só porque ele está falando de coisas espirituais, mas está falando na alma, filho. O viver espiritual é viver no Espírito, não é falar das coisas espirituais.
Isso não traz vida, tá? Falar das coisas espirituais não traz. Nossa, né? Tá lá Nicodemos, tá lá, tanta gente aí, tá? Tantos catedráticos, tantos estudiosos, né? Como Nicodemos e tudo, e na realidade não tem nem a vida eterna. Tá? Tem muito conhecimento da Bíblia, até muito mais do que muitos pastores. E daí? Mas às vezes aquele pastorzinho simples, humilde, tudinho, que não sabe nem falar direito um português, tá? Mas ele é cheio do Espírito. Para Deus o que vale é isso. Não é falar bonito, não é ter doutorado, não é ter isso, nem doutorado em teologia, sabe? Teologia é estudo. Estudo de Deus. Deus não se estuda, se vive. Deus é vida. A vida é feita não para estudar. Não adianta eu entender nada da vida humana e eu não tenho a vida humana. Não adianta nada eu entender de qualquer vida, eu não tenho ela. Tá? É melhor não saber nada, mas tê-la e vivê-la. Há muita diferença disso. Lógico, se você puder ter um conhecimento também, vai te ajudar. Vai te ajudar sim. Não vou desprezar tudo assim, mas ela em si não é garantia de salvação, não é garantia de viver Deus, não é garantia de desfrutar da natureza de Deus, de andar com Ele, não tem nada disso. E o que mais importa? Eu creio que é isso. A respeito se você se não acredita nisso, mas amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível, a lei não era boa, não falava de Deus? Não falava de Deus? Mas não tinha o Espírito. Não tinha o Espírito, tá? Visto como estava enferma pela carne, tá? Então tudo que você faz pela alma, na carne, tá? Mesmo que seja coisa de Deus, está enferma. Ela não tem poder, tá? Deus enviando o seu Filho em semelhança, mas não na carne, em semelhança na carne, pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse, ou seja, para que ele tivesse condições agora de não falar de Deus, mas de nós vivermos Deus. Não de saber que aquilo é bacana, mas viver aquilo. Não é falar de coisas celestiais, mas você viver aquilo. Ser algo pertinente à sua natureza, tá? Para que a justiça se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ó, condição sine qua non para todas essas coisas. Andar no Espírito. Deixa eu só terminar com uma experiência, tá? Um dia Deus chegou, e o Espírito Santo, eu estava de uma madrugada, ele me acordou e me fez uma proposta. Aliás, uma proposta não, ele determinou uma coisa, ele falou: Paulo, eu vou te ensinar a andar no Espírito. Eu me assustei, gente, porque eu tenho 32 anos de pastor. E eu já tinha muito tempo, mais de 20 anos de pastor. Ele falou isso, que ele ia me ensinar a andar no Espírito. Queridos, eu achava que eu andava no Espírito, sabe? Porque eu estou seguindo o que a palavra de Deus diz. Se eu faço isso pela alma, então não tem fruto nenhum. É bonito, é Nicodemos, tá? Agora, se eu ando no Espírito, mesmo que eu não saiba, tenha conhecimento teológico, nada disso, mas eu tenho a vida. E o que interessa é a vida, não é a teoria. Tá? A teoria na prática não é outra, então a vida é a prática. Tá? É isso que nós precisamos. E ele falou que iria me ensinar. Ele começava a me acordar de madrugada, às vezes tinha dia que ele chegava das 2 da manhã até às 7 da manhã, 5 horas. E falando, eu senti ele sentado ali junto comigo, eu vi ele sentado ali junto comigo, conversando, quanta coisa falando, e os meus olhos sendo abertos espiritualmente. Até que isso durou mais ou menos uns 3 meses e meio, tá? Até que chegou um dia, ele falou: hoje eu vou te mostrar isso. E ele falou assim: você está quase tendo um infarto por tantas pressões que você está sofrendo.
E você só pode escapar disso entrando no Espírito. Porque onde o Espírito está, aí há liberdade, tem paz. Aí você está quase tendo um infarto. Tá? Um tempo antes disso, eu lembro que minha esposa chegava e falava para mim que eu passava a noite toda gemendo. E eu lembro que veio logo isso na minha cabeça, né, dos gemidos inexprimíveis, né? Era o meu gemido era o meu espírito que estava gemendo. E o Espírito Santo veio. E ele começou a conversar comigo um monte de coisa. Não tenho como falar essas coisas. Não adianta, vocês vão, não sei, vão até, quem sabe até me apedrejar. Ainda bem que pelo YouTube pedra não chega aqui, tá? Mas, enfim, não é essa proposta que eu estou querendo dar, tá? Aí chegou no último dia, eu estava tendo um infarto. E aí, naquela hora, ele me pegou o espírito assim e puxou. Ele me tirou o espírito fora do meu corpo. E me levou para um lugar. Rápido. Chegamos lá. E aí ele me perguntou assim: Paulo, o que você está vendo? Gente, conhecedor da palavra, um pastor, eu reconheci logo, era uma passagem bíblica, né? E ele repetiu de novo: o que você está vendo? Eu falei: Senhor, eu estou vendo o Mar da Galileia, a tempestade lá, os discípulos sofrendo aquela tempestade no Mar da Galileia. Aí ele falou assim: mas você está vendo? Estou vendo, Senhor, mas descreve para mim o que você está vendo. E eu, Senhor, o barco, os discípulos, Jesus, tá? A tempestade, né? Aí ele falou assim: aonde estão os discípulos? Aí eu falei: Senhor, eles estão no meio da tempestade, mas dentro do barco, tá? Aí ele falou assim: mas o que representa o barco? Eu falei: Senhor, eu não sei. Ele falou: tem 3 coisas aí: Jesus, os discípulos e o barco. O que é um barco? Eu falei: Senhor, eu não sei, eu sempre vi aquele barco sendo, né, quase naufragando ali em meio àquela tempestade. Aí ele virou e falou assim: o barco representa você. Como assim, Senhor? Ele representa o seu corpo. Você não estava quase tendo um infarto agora? Você vê que aquelas águas, né, fortes sobre o barco estavam quase quebrando o barco. É o teu corpo que estava quase afundando, porque você não estava aguentando a tempestade da sua vida que estava passando. Aí ele pergunta assim para mim: e os discípulos, quem são? Aliás, ele falou: tem 3 coisas ali. O que você tem? Jesus, os discípulos e o barco. Aí ele perguntou do barco e ele explicou o que era o barco. Aí perguntou: quem são os discípulos? Ele falou: os discípulos representam cada um de vocês, os meus discípulos, aqueles que me seguem. Mas sabe propriamente, tá? Ali representa a alma, o corpo, a alma, tá? O corpo representado pelo barco e os apóstolos representados pela alma. Por quê? Porque eles estavam aflitos. Senhor, tu não nos dá conta que nós estamos perecendo? Pura alma. Pura alma. Se estivessem no Espírito, não estavam assim, não. Você acha que o Espírito se apavora com essas coisas? O Espírito está acima de todas essas coisas. Mas quando nós estamos na alma, nós ficamos nervosos, seja por falta de dinheiro, seja por doença, seja por um desgosto, alguma coisa que acontece que deixa a gente chateado, não é verdade? Tá? E a gente fica ali desesperado, que nem os discípulos estavam. Aí por fim ele terminou: e Jesus, aonde que estava? Eu falei: Senhor, Jesus está separado. Mas o que ele está fazendo? Senhor, ele estava dormindo. Eu fiquei até sem graça de falar que Jesus, no meio daquela tempestade, parecia que nem estava aí com a gente. Mas fiquei quieto, né? Não falei isso para ele, não. Né?
Aí ele falou, mas o que ele estava fazendo? Aí eu tive que falar, ele estava dormindo. Aí ele perguntou, por que ele estava dormindo? Porque nada dessas coisas, seja na alma ou no corpo, não aflige aquele que está no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansa. Jesus estava ali, a sombra do Onipotente descansando, sabe? Não se abate, não se abala de jeito nenhum. Aí ele me levou lá, o Salmo, né? Tá? Aí ele foi mostrando, aquele que habita. Se você habitar no teu espírito, você nunca vai ser abalado. As águas não te alcançam, sabe? É Jesus, tranquilo. Basta ele falar, calma, a tempestade passou. Isso é estar no espírito de forma amadurecida, um crescimento espiritual no espírito. Eu falei, é isso que eu quero de vocês, que vocês cresçam a estatura de varão perfeito, tá? Que é Cristo. E como Cristo, vocês enfrentam tudo. O barco está sendo bagunçado de um lado do outro, as águas batendo que vai afundar. Não, parece, mas não vai. Porque bastou Jesus falar, acalma-te. E acalmou. Gente, aquilo mudou a minha vida. Eu nunca tinha visto aquela passagem daquela forma. Nunca tinha visto. Meus olhos se abriram. Sabe? A gente lendo, não dá para chegar a uma conclusão dessa. Mas quando o Espírito ilumina, né, e nos dá o revelamento, as coisas são diferentes. E traz uma edificação, um crescimento dentro de nós. Toda vez que nós tocarmos a palavra de Deus no Espírito, é isso que ocorre. Algo é acrescentado em nós, algo é edificado em nós. E nós vamos fortalecidos de maneira que vamos crescendo firmes e fortes até a estatura de varão perfeito. É tremendo. Foram 3 meses, eu acredito que 3 meses e meio que ocorreu isso. Eu não pensei em anotar, sabe? Mas toda madrugada ele vinha fazer isso. E eu estava passando uma grande luta, tá? A minha esposa falava, Paulo, você geme a noite inteira. Mas depois parou o gemido e ele veio e sentou-se ao meu lado para me mostrar a verdade, para me ensinar, como ele disse, eu vou te ensinar a andar no Espírito. Hoje, quando a tempestade vem, eu vou lá e durmo. Por quê? Porque eu vou para o esconderijo do Altíssimo, que é o quê? O meu Espírito. Dentro do teu Espírito, o Espírito Santo está lá. Deus está lá. Dentro do teu Espírito. Oh, coisa maravilhosa. Tá? Ali é o esconderijo do Altíssimo. Dentro de você. Por isso que a sombra, debaixo da sombra do Onipotente, você descansa. Sabe? Que direi do Senhor? Ele é meu Deus. Só isso. Não precisa fazer nada. Nada te abate. E nada te alcança. Porque voará seta de dia, seta de noite, e não vos causará dano algum. É isso que o Salmo fala. Vai lá ler. Tá? Nada te perturba, nada vai. Por quê? Porque você é aquele que habita no Espírito, no esconderijo do Altíssimo. Então é importante demais, é condição sine qua non o cristão aprender a andar no Espírito, a ser cheio do Espírito, a viver pelo Espírito. Amém? Deus abençoe a todos vocês, tá? Semana que vem a gente vai aprofundando-se mais e mais na palavra, tá? Espero vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.